Olá, meu irmão, minha irmã. Se todos nós refletíssemos a respeito dos ensinamentos maravilhosos de Jesus e também daqueles que, em nome de Jesus, trazem tantas orientações, esclarecimentos, nós não seríamos tão ingratos e não teríamos tanta incompreensão com relação à vida e com relação às experiências por que passamos. Observamos sempre aqueles que parecem que querem estatuir leis, querendo corrigir a Deus, repreendendo, achando que as coisas não estão do jeito que deveriam ser, que nós estamos no lugar errado, que a vida não deveria ser daquela maneira. É bom que nós saibamos que Deus coloca-nos em situações onde nós vivenciamos experiências que fazem nos progredir, que nos fazem progredir. Progredir, sim, no sentido de aprender a perdoar, de aprender a ter paciência, de aprender a ter realmente humildade, porque são essas as regras básicas para que nós tenhamos paz e tranquilidade na vida. Se observarmos as dificuldades maiores por que passamos e os sofrimentos que normalmente estão presentes na vida de todos nós, no mundo, as guerras, as violências, todas essas situações, são simplesmente consequência do orgulho e do egoísmo, como nós falamos. Então, toda experiência para que nós aprendamos a ser realmente humildes e caridosos, por exemplo, são experiências que exigem de nós matar aqueles vícios que nos trazem o orgulho, a inveja, o egoísmo, e por isso nós temos que ter realmente um momento de reflexão, orando, entrando em sintonia para que recebamos a inspiração e nos comportemos, no sentido de aceitarmos, sem, no entanto, nos acomodarmos às coisas da vida, lutarmos, compreendendo sempre que a luta é necessária e lutando com paciência, com amor, com dedicação, e nós ainda não modificamos tal ou qual situação, é porque certamente ainda daquela situação nós necessitamos. O benfeitor espiritual Emmanuel, ele realmente nos traz mensagens maravilhosas. Através de Francisco Xavier, nos trouxe muitas coisas, deixou registrado através da literatura espírita. E nós estamos aqui com o livro, por exemplo, Ceifa de Luz, um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira. Emmanuel, através de Chico Xavier, ele diz o seguinte, ele faz uma observação. Ele diz, se quando é fácil de observar, estás na Terra de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento em que todos nos achamos no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes. De exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, tudo bem. Porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir, são sempre medidas preciosas, invariavelmente, em nossas próprias mãos. Então, a questão do autoaperfeiçoamento está em nossas mãos. Deus criou toda a situação favorável para que nós tivéssemos à nossa disposição todos os recursos que necessitávamos. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte, como trabalhador, experiente, dedicado, que tendo ali todos os recursos que precisa, por exemplo, o pedreiro a fazer uma construção, ele tem o tijolo, ele tem o barro, ele tem a areia, ele tem o cimento, mas ele tem que agir, ele tem que realmente saber utilizar para que ali se veja levar, por exemplo, aquela construção. Nós também, no que diz respeito ao nosso aperfeiçoamento, temos que aproveitar as situações, embora aparentemente adversas, no sentido de que é algo errado, como nós imaginamos de Deus, mas vamos aprender de que cada qual está no lugar certo. Nós estamos no lugar certo, passando pela experiência certa para a nossa evolução. Diz Emmanuel ainda desse livro, ele disse, convence-te de que as leis divinas da sabedoria não se enganariam, situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar. Trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumento de trabalho. Encontras-te no lugar certo em que te habilites a desempenhar os encargos próprios, tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem para os caminhos à frente. Passas pelas experiências de que não prescindes para conquistar a sublimação que demandas,
Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar nos impulsos de elevação. E assim nós paramos aqui essas observações importantes de Emmanuel para compreender que nós temos em nossas mãos todos os recursos de que necessitamos para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Não adianta querer corrigir a Deus. Não adianta imaginarmos que o nosso fardo é muito pesado, porque Deus sempre nos dá a força que necessitamos para levar o nosso fardo, a nossa cruz como queiro. O desespero, a revolta, são sempre situações que apenas complicam. Então, que aprendamos a compreender. Estamos na experiência certa, com as pessoas certas, no ambiente certo, para nosso autoaperfeiçoamento. Confiança em Deus, luta, perseverança, para que sejamos assim vitoriosos. Muita paz, meus irmãos, e proveitosas reflexões.